Olá pessoal, eu me chamo Fábio, sou advogado, eu sou mestrando pela Unifiel aqui em Osasco, em São Paulo. A minha área de pesquisa, pelo menos o que eu quero desenvolver, ela tem uma relação muito grande, na verdade ela é toda embasada a partir do metaverso. Eu acho que assim, do ponto de vista do direito, inclusive, o metaverso ele vai todas as empresas ou até mesmo o próprio direito ele vai migrar para essa nova plataforma. Assim, eu acho que os eventos no metaverso, de alguma forma, eles vão absorver a sociedade, porque a pessoa quando sai do mundo real, ela vai para aquele mundo virtual, na verdade no metaverso. E lá ela vai ter uma vida paralela, até tem uma plataforma que eu meio que estou estudando, pesquisando, a Second Life, que é a segunda vida, é justamente isso, a pessoa tem uma outra vida paralela. Mas assim, para eu entender tudo isso, eu já escrevi esse artigo, escrevi outro, mas ainda estou pesquisando, ainda falta muito mecanismo, muitos elementos para você poder entender. Esse artigo eu trago como título assim: o mundo virtual, a cultura de maneira geral, a inteligência coletiva, o pluralismo jurídico e o metaverso. Os rumos são outros. Na verdade, eu peguei temas separados, porque assim, eu estou tentando desenvolver cada um deles, para compreender que todos eles, de alguma forma, vão se encaixar no metaverso. Quando eu digo assim, a cultura de maneira geral, é porque a própria cultura humana, de alguma forma, ela vai se encontrar lá. E a inteligência coletiva, porque isso olhando do ponto de vista da própria internet, do Facebook, de outras mais, não é mais aquela coisa individual, é se construído as coisas por meio da inteligência coletiva. No entanto, no mundo virtual, ou no metaverso, não tem ainda, assim, não tem leis, não tem um ordenamento jurídico específico para aquilo, para as relações que vão se travar aí. Inclusive é interessante pensar que o escritório do advogado, inclusive, ele vai subir para a nuvem, ele vai subir para uma plataforma e assim, ele vai ficar lá. A pessoa vai exercer o trabalho dela, vai fazer as atividades nesse plano. Bom, o pluralismo jurídico, por que eu peguei o pluralismo jurídico? Pensando no Volkmer é o seguinte, assim, o ordenamento jurídico ele é uma construção no plano social. Essa é a linha que eu gosto bastante do pluralismo jurídico. Então, assim, até como exemplo, eu dei lá uma análise do Instituto do IPEA. Isso foi um outro artigo, mas ele aparece aqui, assim, bem sumariamente. Sobre a análise, assim, chamaram-se várias pessoas de vários setores da sociedade civil para discutir a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Especificamente, eu trabalhei lá com o IPEA, pelo menos essa é a discussão que eu travo, as metas 14, que tem relação com a água. E assim, foram lá 41 pessoas representantes da sociedade civil, diversos setores também da sociedade, para discutir a implementação finalística ou de implementação imediata das coisas. Mas olha, isso aí é o pluralismo jurídico, porque só pode acontecer por conta dessas várias pessoas que participaram do projeto. E isso vai acontecer no metaverso, mas tem um problema, no metaverso não tem, como é uma coisa nova que está se construindo agora, não tem ordenamento, não tem regra. E até eu faço essa discussão em outro momento também, mas não nesse artigo aqui, se o Estado ele exerce seu poder dentro desse universo. Não é uma coisa assim para se pensar, essa mudança ela veio para ficar. Bom, explicado o título, como é que eu dividi? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, na verdade são só 5. O primeiro é a introdução, que eu explico lá de maneira bem sumária, mesmo assim que a gente vai buscar os elementos na filosofia, especificamente o ordenamento jurídico. Então a gente vai usar o Bob, vai usar também a dialética jurídica do ponto de vista do Mihaly. Enfim, essa é a discussão que a gente vai travar. Bom, o primeiro capítulo ele trata o mundo virtual, aspecto filosófico do direito. Isso eu vou explicar no PowerPoint que eu montei também. O segundo, a cultura e sua influência no cotidiano, a dialética jurídica. Porque é até interessante pensar isso, porque o ordenamento jurídico, se você olhar isso do ponto de vista gaussiano, é a lei esvaziada de qualquer conteúdo semântico ou qualquer coisa assim. E não é essa perspectiva aqui agora, né? O que a gente pensa agora é a lei, essa dialética, ela não é só uma dialética com outras leis do ordenamento jurídico, ela também é uma dialética social. Então essa é a perspectiva que a gente adota aqui. Bom,
A cultura é a sua influência no cotidiano, da ética jurídica. Eu falei agora, o espaço de discussão. Então, assim, o pluralismo jurídico, de alguma forma, pelo menos a meu ver, ele deve pensar nos espaços, ele deve se empoderar, não sei se essa palavra está em moda, mas tomar para si os espaços de discussão, né? E o espaço de discussão que vai ser agora, a meu ver, é no metaverso. Mas a gente usa isso também como uma inteligência coletiva que ela é construída de uma forma não mais individualmente. Inclusive eu faço outra discussão nesse sentido, mas não é o objetivo agora. E o próximo capítulo, o direito do ponto de vista do pluralismo jurídico, que assim, não dá mais para pensar só uma norma para geral, esquecendo as especificidades locais. Então eu acho que assim, até mesmo a implementação da lei, ela deve participar, assim, a própria comunidade ou o entorno deve participar disso, né? Imagina uma lei municipal, por exemplo, né? Então assim, mesmo que a lei seja para todos, a construção ela é plural. Então acho que é essa a lógica que eu tentei fazer aqui, né? E por último, a evolução humana da inteligência artificial ao metaverso. Bom, as AIs, eu trato disso também, mas o que é uma inteligência, uma IA, uma inteligência artificial? O ser humano, ele, de alguma forma, ele tenta, do ponto de vista da programação, ele tenta reproduzir-se a si próprio. Então a ideia é fazer essa reprodução, é tentar, de alguma forma, construir algo que pense tanto quanto ou mais, o ser humano. E realmente tem algumas, assim, até a Marta Gabriel trata sobre isso. Ela acho que é, assim, no Brasil, a que é mais especialista, pelo menos do ponto de vista da inteligência artificial, que são esses programas, né? Mas esses programas, por conta de tomar, assim, para si diversas coisas fazendo ao mesmo tempo, em algum momento, pelo menos assim, as pesquisas que eu estou fazendo, ele vai ganhar consciência. Porque a consciência é quando você faz diversas coisas bem. O problema é porque trata também uma questão do que é inteligência, né? Aí até fala-se do computador que ganhou do jogador de xadrez, mas ele era bom naquilo, se fosse qualquer outra coisa ele não faz. Essa inteligência artificial, ela já desempenha vários fatores, várias outras coisas que não somente jogar xadrez. E assim, enquanto ela aparece, é bem interessante isso aí, né? Se constitui, você interage com ela no plano ainda do computador e é como se você estivesse jogando videogame. Mas assim, quando eu digo também da inteligência artificial ampliada, quer dizer que eu já interajo, a interação com essa coisa, ela pode ser trazida para fora. Então você vai interagir com a inteligência artificial de outras maneiras. Já o que acontece no metaverso? Você entra, enquanto a inteligência ampliada, a inteligência artificial, ela sai e assim, de uma forma ela interage com você, no metaverso você entra por dentro do computador ou da internet. Então assim, todas as realidades agora elas vão se convergir para lá, inclusive o próprio escritório jurídico, já andei pensando no meu também, porque eu vou atuar dentro do metaverso, enfim, são coisas ainda que eu estou desenvolvendo, e essa inteligência ela vai ser construída lá. Logo mais eu vou passar um PowerPoint explicando assim sumariamente para enviar para vocês. Essa é uma apresentação sumária de como que é isso. Valeu, gente. Obrigado.